E vamos à análise deste Jornal das Duas com o economista Pedro Brinca. Boa tarde, bem-vindo. Bom, com que expectativas é que encara estas medidas, as que podem já ser aprovadas amanhã, e como é que pode, de facto, o Governo ajudar aqui este enorme problema de que muitas famílias enfrentam, o pagamento das rendas e dos empréstimos bancários? Bem, há aqui duas coisas que são separadas, não é? A questão das rendas emerge essencialmente a inflação e de alguma também inflação no mercado da habitação. A questão das prestações das casas vem essencialmente de uma subida extraordinariamente acentuada da taxa de juro, que em muitas famílias, em muitos casos, ultrapassa largamente o impacto da inflação e será, talvez, até a situação mais premente. Para essas famílias têm sido avançadas algumas soluções. Parece-me que ainda são um pouco tímidas face a outras soluções que outros governos já avançaram. Por exemplo, está a falar em relação à obrigatoriedade, ou pelo menos ao conselho que é dado aos bancos para renegociarem os contratos na minha opinião, da habitação? Mais do que não é do que um processo de intenções, não é? Porque enquanto que o governo espanhol foi muito mais objetivo e estabeleceu inclusive alguns parâmetros de renegociação, em Portugal a única coisa que acabou por ser feito foi, uma recomendação de que os bancos comecem conversações com os seus clientes quando detectam algum stress financeiro a julgar pelos seus movimentos financeiros. Nesse aspecto, se as taxas de juros continuarem a subir da maneira que têm subido, há aqui um conjunto de famílias que tiveram seus créditos aprovados e compraram casa não muito antes de toda esta situação explodir. Aliás, a situação começou a explodir faz agora um ano, não é? De créditos que terão sido começados há relativamente pouco tempo antes desta escalada de taxas de juros, que ainda têm muito capital em dívida, que tipicamente foram feitos com os prazos mais dilatados e que terão mais dificuldade em haver ali uma reestruturação da maturidade do crédito para baixar a prestação mensal. Essas famílias terão muito poucas opções para resolver essa situação e os bancos têm muito pouco incentivos para as resolver, pelo menos do ponto de vista regulamentar, não é? Portanto, temos aqui um duplo problema. Por um lado, temos as casas próprias que não são próprias, são dos bancos. Exatamente. Por outro lado, temos aqui mais de 90%, e corrija-me se estiver errado em termos de percentagem, são empréstimos a taxa variável. Portugal tem essa peculiaridade que o pode trazer alguns problemas, no sentido que muitas das vezes as políticas do ponto de vista da regulação do setor financeiro podem ser definidas ao nível de todo o sistema financeiro europeu e Portugal está um pouco vulnerável porque é um outlier. Portugal tem tem 92% do seu crédito a taxa variável, de crédito imobiliário, não é o caso da maioria dos outros países, o que pode ser visto como talvez uma não prioridade para o contexto europeu e Portugal ter que resolver esse sistema de forma mais autónoma e recorrendo a outras ferramentas que, se fosse um problema generalizado a nível europeu, certo, teria a possibilidade de usar. Ou seja, é aconselhável que os clientes tentem de facto renegociar, nomeadamente em termos de passar de uma taxa para uma taxa fixa, digamos assim? Poderá ser uma ajuda para estas famílias que estão em dificuldades? Vamos lá ver. Tentar prever o futuro tem sempre aqui um grau elevado de incerteza. Qualquer empréstimo que seja feito agora, a taxa de juro fixa terá um prémio sobre a taxa de juro variável que existe. E a pergunta será que a taxa variável ainda vai aumentar o suficiente para ultrapassar esse valor da taxa fixa que viria a ser aplicado? As expectativas que existem é que as taxas de juros do BCE possa subir talvez mais 75 pontos base, no limite de 100 pontos base, 1% até junho. As expectativas do mercado assim o indicam e que a partir desse momento tenha provavelmente atingido o pico dessa escalada e que depois possa, talvez no fim do verão, talvez próximo já do fim do ano, iniciar uma expectativa de descida, uma trajetória de descida dessas taxas de juro. E nesse caso diretoras. Não compensaria nesse caso, a taxa poderá não fixa, compensar não é? a taxa fixa. Neste momento, é essa análise que me apraz fazer, é a análise que eu fiz nas minhas próprias finanças pessoais. Agora, há aqui uma coisa importante e que é bom lembrar. Portugal, no contexto europeu, está em último em termos de literacia financeira. As pessoas não conhecem muito bem, às vezes, as opções que têm. Eu posso dar o meu caso pessoal, quer dizer, eu já renegociei o meu crédito 2 vezes, a contactar vários bancos a ver quem me dá o spread mais baixo, nos últimos 2 anos. E pode ter baixas de E normalmente os próprios bancos só baixam o spread quando há, de facto, a intenção do cliente ir para isso pode ajudar de forma substancial. Para outra instituição. A verdade é que os preços das casas subiram efetivamente mais do que a inflação em 20 dos 24 maiores municípios em Portugal. Como é que isto se explica? Bem, em primeiro lugar, agora vamos ao oposto, não é? Que é um cenário continuado e durante muito tempo de taxas de juros muito baixas. Vamos lá ver. Uma família que tivesse 900 euros
para pôr de lado todos os meses para pagar uma prestação à habitação, há um ano atrás conseguia financiar a compra de uma habitação de 300 mil euros. Neste momento, um ano apenas, já só consegue financiar a taxas de juros Euribor que estavam em vigor em fevereiro, espera-se que ainda possam subir mais até ao verão, já só consegue financiar a aquisição de uma habitação por 180 mil euros. É uma grande diferença. São 39% de queda da capacidade de pagamento. Agora, claro está, se olharmos para trás e vimos taxas de juros que andaram sempre naquele nível muito baixo, o poder de compra automaticamente das famílias aumentou brutalmente em termos de habitação. Ao mesmo tempo, temos um problema sistemático de quebra da oferta. Aquilo que se constrói hoje é uma fração pequena daquilo que se construiu no passado. E com preços a nível de construção elevadíssimos. Também. Mas acredita que as medidas do Governo, nomeadamente em termos de arrendamento, possam, efetivamente, havendo uma maior oferta, haver uma redução dos preços que são praticados? Qual é o impacto que isso vai ter na oferta. Falava-se da questão das casas devolutas. Sim. E falavam-se que havia cerca de 750 mil casas em Portugal que estavam devolutas. Depois de aplicadas todas as exceções que estão previstas na lei, segundo as habitações, casas de imigrantes, uma data de situações previstas, quanto mais não seja que tenha um contrato de água e luz a correr, não é? Este número, segundo alguns relatos que eu vi na imprensa, baixa de 750 para 4 mil. Ou seja, vamos ver até que ponto é que, de facto, estas medidas no curto prazo têm um impacto na oferta. Não é? Creio que não será muito por aí. Terá um impacto na ajuda de algumas situações pontuais de ajuda a pessoas a poder custear a própria habitação, mas não me parece que do lado da oferta trajam grandes vantagens. Vamos lá ver. Isto no curto prazo, quer dizer, a médio prazo, o fim da necessidade do licenciamento do projeto de arquitetura e do projeto de estabilidade para depois passar tudo para o fim com a licença de construção, pode acelerar alguma coisa. Quer dizer, mas vamos lá ver. Em Lisboa, por exemplo, onde os preços cresceram 336%, onde os preços são 336% acima da média nacional, e na área metropolitana do Porto são 190% acima, em Lisboa, na década de 2000 a 2010, construção de habitação pública e cooperativa andava à volta dos 900 habitações por ano. Na década de 2010 a 2020 foram 17. Quer dizer, percebe-se só por aí a enorme contração que esteve no segmento que motiva termos um primeiro-ministro a falar na televisão sobre habitação. Quando falamos, por exemplo, do fim dos vistos gold, terá impacto ou não terá impacto? Acha que não? Acha que é apenas um paliativo? Eu tenho tido alguns comentários, e para concluir? Tenho tido alguns comentários à minha posição que eu gostava então de dirigir e tem a ver com essa pergunta, se tem impacto ou não tem impacto. Em termos globais, eu acho que não. Porquê? Nós estamos a falar de 10.322 habitações em 10 anos. Representam 0,6% das casas transacionadas, apesar de representarem 2,5% do valor total. Estamos a falar de casas, em média, de 610 mil euros. Quem queria comprar uma casa na Lapa ou no centro de Lisboa, se calhar teve que ir para o Lumiar. Mas essa não é a razão pela qual nós temos o Primeiro-Ministro na televisão. A razão pela qual nós temos o Primeiro-Ministro na televisão é por razões que motivam, e passo a citar o próprio Primeiro-Ministro, razões da tendência social. Estamos a falar de famílias de classe média baixa, ou até classe baixa, que de repente estão excluídas e que naturalmente não têm poder de compra para chegar a esse tipo de imóveis. Não me parece que os vistos gold, nesse segmento social, que é aquele que nos preocupa mais e que é o prioritário, tenha grande impacto. Até porque precisamos, de facto, de medidas imediatas e urgentes. Pedro Brinca, obrigada pela sua análise nacional das duas. Continuação de uma boa tarde e uma boa semana.